Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Peço a Deus inspiração para poder ressaltar uma personagem ímpar que soube se preservar. De Bezerra de Menezes precisamos muitas vezes o seu nome exaltar. Foi no Riacho do Sangue, atual Jaguaretama, no estado do Ceará, terra que bem se proclama, que nasceu o ilustre filho, coberto de muito brilho, haja vista a sua fama. Em 29 de agosto do ano de 31, no século XIX, em circunstância comum, ele veio a este mundo arduamente mais fecundo do que cearense algum. Seu pai era fazendeiro, mas entrou em decadência. Por ser um homem bondoso, chegou depressa à falência, mas fez tudo para educar aquele filho exemplar que chegava à adolescência. Foi ao Liceu Cearense, na capital Fortaleza, concluindo seus estudos com muito zelo e presteza, mesmo com dificuldade, desejava faculdade, medicina com certeza. Com tal sonho viajou para o Rio de Janeiro, quase mesmo na penúria, mas de espírito guerreiro, ensinava e estudava, pouco a pouco ele alcançava um ideal verdadeiro. Formando-se em medicina, no exército ingressou, trabalhando exemplarmente, conforme sempre sonhou. Medicina é sacerdócio e não um mero negócio, isto mesmo confessou. Tornou-se vereador e também foi deputado, chegando mesmo a compor uma lista no Senado, mas sofreu desilusão. Assim resolveu então seguir por um outro lado. Abandonando a política, para os pobres foi viver, dividia o que ele tinha conforme pôde aprender. Mas isto não veio à toa, seguindo essa força boa, muito tenho para dizer. Doutor Adolfo Bezerra, certa feita enviuvou, também faleceu a filha, por quem muito ele chorou. Golpes dessa natureza deixam marcas com certeza, mas também o depurou. Foi nesse espaço de tempo que ele leu a Bíblia atento. Com certeza o cearense nela encontrou muito alento, mas ainda ele buscava a chave que o dotava de total contentamento. O amigo doutor Travassos uma obra traduziu e lhe deu um exemplar que bastante o afligiu, pois Bezerra, temeroso, achou que era perigoso, mas o medo ele aboliu. Era o Livro dos Espíritos, essa referida obra. Para Adolfo rejeitá-la, motivo tinha de sobra, pois já tinham preconceitos e negavam os direitos, faziam toda a manobra. Contudo, doutor Bezerra, que não tinha o que fazer, pois ia pegar o bonde, longo tempo a se perder, preferiu usar bom senso,
superou o clima tenso, pôs-se então depressa a ler. E conforme admitiu, nada viu de muito estranho. Mesmo assim, o que aprendeu lhe trouxe um valor tamanho. Parecia já ter lido o que estava ali contido, sem lhe parecer tacanho. Abriu-se então diretrizes, o mundo todo mudou. Havia mais esperança, isso mesmo confessou. Mas tudo tem o seu preço, e mesmo com muito apreço, mais uma luta abraçou. Aos 55 anos, na madureza da vida, usufruindo prestígios de uma luta tão renhida, revela publicamente, diante de muita gente, sua crença preferida. Isto foi um grande escândalo no meio conservador, mas para ele o maior golpe que lhe causa imensa dor foi a amarga reação por parte do seu irmão a quem devotava amor. Esse irmão, com arrogância, escreveu sentenciando que Bezerra de Menezes muito estava envergonhando e que, por tal desacato, estava esse irmão de fato da família o renegando. Bezerra muito chorou pelo caso acontecido, mas respondeu ao irmão de modo muito polido: essa carta é um documento e também um instrumento de valor reconhecido. Então o doutor Bezerra se empenhou cada vez mais no labor da medicina, sem esquecer-se jamais da rota que desenhou, que tão bem desempenhou metas espirituais. Atendimento gratuito à população carente, não escolhia lugares, nem hora, nem paciente. Subia os morros, curvado, no sacerdócio sagrado, era o mais eficiente. 2 casos interessantes, entre tantos conhecidos, vou agora ressaltar, pois nos deixam comovidos. Coisa boa é para ser dita, o mal a gente acredita aos porões apodrecidos. Bezerra, quando estudante, viu-se então aperreado. A pensão para pagar naquele mês aprazado. Chegou depressa um sujeito, pagou aulas com efeito, mas não veio ao combinado. Atendendo a clientela de baixa renda, carente, deu receita, mas a mãe não podia, infelizmente. Bezerra, quando procura, só o anel de formatura, entrega-o de repente. Por isso, doutor Bezerra, com muito merecimento, é o médico dos pobres, eis o reconhecimento, pois se entregou de verdade, lançou mão da caridade com o maior devotamento. No Espiritismo ele foi arauto por natureza, diluiu as divergências com esforço e sutileza, chegou à federação, presidiu com coração, dando-lhe maior destreza. Foi no jornal O País
que teve bom resultado, defendendo o Espiritismo, seu presente e seu passado. Por ser mesmo o pioneiro, o Kardec brasileiro, assim também foi chamado. Bezerra caiu doente, muitos meses acamado. O povo, por caridade, sem querer vê-lo humilhado, debaixo do travesseiro depositava dinheiro de modo bem disfarçado. Foi em 1900, 11 de abril, dia e mês, que ele teve a liberdade, partindo sem timidez, por já ser evoluído e também por ter cumprido a missão com altivez.